Bom, chegou a hora de pintar o nosso quadro de alumínio. No primeiro vídeo eu usei massa de poliéster para esconder toda a solda desse quadro e ainda fiz um aplique aqui mais largo para mudar o formato do quadro. E como a gente falou, com essa massa aplicada eu não posso pintar a pó, vai ter que ser pintura líquida. O que é bom, porque eu vou ter um pouco mais de liberdade nas máscaras e na escolha das cores, já que eu não tenho que atropelar aquelas escamas de solda, né, que é um negócio que dá muito trabalho e sempre tem infiltração, fica sempre manchado. Agora eu vou aplicar 2, 3 demãos de primer para fechar todos os poros e aí também vai dar para ver se tem alguma irregularidade, né? Furinhos, né? Qualquer depressãozinha, fica mais fácil de ver quando você aplica uma cor. Quando ele está desse jeito aqui, você não tem muita noção de como que esse material ficou, né? Após a lixa. E correndo tudo bem, se precisar eu faço algum ajuste e já posso partir para o desenho, né? Escolhendo a cor e cada camada. Eu vou mascarar com aquela fita fininha, fazendo divisão de cor e vou aplicar essas tintas. Bom, eu acabei a terceira demão de primer e como eu havia previsto, entre cada demão dessa eu tive que dar mais uma massinha e ó, se você procurar ainda tem furinho que eu espero que a pintura oficial cubra. E claro, entre cada demão dessa você pinta, espera secar, pega a lixa d'água 1000, 1200 e passa no quadro inteiro, porque ele fica meio poroso, né, com esse tipo de pintura. E lixando ele fica bem lisinho, ideal para receber a próxima camada e agora ideal para receber a pintura definitiva. Eu ainda não lixei porque eu acabei de pintar, então ele vai receber aí mais uma sessão de lixa e aí eu já posso fazer o desenho e determinar cada parte que cor que vai ser. Quero agradecer todo mundo que deixou comentários lá bem legais no primeiro vídeo, né, desse trabalho, com dicas como quando a massa estiver quase seca, molhar a mão no álcool ou no thinner para deixar ela lisinha, né, mais compactada. Eu acabei usando a lima, né, para tirar aquela parte mais arrepiada e depois eu vi que realmente essa dica é ouro, fica bem melhor. E eu peguei boiada, né, de ter pego um quadro sem pintura, fui lá na KSW e peguei, mas quem quer fazer na bike que está em uso e está pintada, tem que lixar muito bem o quadro todo, deixar ele todo fosco, corrigir com massa qualquer descascado, qualquer arranhão, e na área de solda que você quer cobrir com a massa, tem que dar um trabalho de lixa de ferro, lixa 80, 100, deixar aquilo meio crespo, né? Pode usar uma escova de aço na mão. Essas escovas para usar na furadeira não é legal porque ela tira demais e deixa tudo liso de novo, então com uma lixa, com uma escova na mão, vai ficar melhor, então a massa vai aderir. E outra coisa, muita gente comentou se a massa não vai trincar com o movimento do quadro. O quadro movimenta pouco em algumas partes, tipo aqui na traseira, né, nos stays, tem mais chance de movimentar. A frente é muito sólida, não tem como movimentar. Mas partindo do princípio que eles aplicam essa massa em carro, na lata e nas partes plásticas, como para-choque, e aquilo aguenta
uma flexibilidade, até pequenos choques, né, pequenas colisões, então aqui não vai ter problema de lascar e de sair, só não pode usar massa plástica, tem que ser massa de poliéster. Bom, finalmente acabei, já vou partir para a pintura definitiva. Se o Fernando não me coloca freio, eu fico passando massa, primer, lixando massa, primer, porque sempre você vê alguma coisa, né? Na terceira demão do primer ainda apareceram alguns furinhos que na verdade são pequenas bolhas de ar que tem na massa, e para acabar com elas eu apliquei mais em alguns lugares aí, então ele ficou assim meio mascarado, mas não tem problema porque está bem lisinho. Eu vou fazer em duas cores, aqui nessa parte mais larga, vindo até atrás do canote, vermelho, e aqui embaixo, né, meio no mesmo ângulo desse tubo, a parte de baixo vermelho e o resto tudo preto. Então eu vou aplicar o vermelho primeiro, vou fazer uma pequena marcação para delimitar mais ou menos até onde eu posso ir com o vermelho, para não exagerar, e depois eu mascaro e aplico o preto. Look, I-35 with the top down, quick to tell a hater they should get like me. Seem like everybody wanna be the boss, but it costs and these lames ain't shit like me. Drop a couple bands on the crypto fans, know my shit go. I ain't gotta tell them what it is. Tell them I'm a grown ass man, so you'll never fool me with the cap you be selling to the kids. Shorty, we the lords of the land, we wavy. Bad little mama tryna have a nigga baby. In a coupe seat color like gravy. Children of the sun, why these niggas so shady? Talk with the wolf pack, I ain't never look back. Got a couple bands and I flip that. I be chillin' with my shorty, got the crib on karate. Keep up, little baby, that's a kickback. Can't flex on a nigga living hate free, but he say real, but I know that nigga can't be. Pay a nigga up for the late fee. Hit her from the side till I get home. Não estranha esse chão molhado, é de propósito, tá? Porque assim, todo esse spray que cai no chão depois sai com a água, não fica grudado, porque essa tinta é danada para grudar em tudo que é superfície. Bom, ficou pronta a parte vermelha, já está bem seca. Agora é empapelar tudo, criar quais são as áreas vermelhas mesmo, né? Porque eu pintei um pouco a mais para ter essa tranquilidade, né, de não ter muita sobreposição de camadas. Então eu preferi fazer sem máscara. E claro, eu vou trabalhar sem luvas porque com fita crepe é muito difícil você trabalhar com a luva, fica grudando, vai atrapalhar. Então eu vou lavar a mão toda hora, tentando deixar o quadro mais limpo, né, sem gordura, até a oleosidade das mãos atrapalha. E isso pode mudar o resultado final da coisa. Tintas e massa fora da data de validade, as soldas mal lixadas, principalmente quem vai fazer o trabalho num quadro que já está pintado. Todos esses cuidados vocês têm que ter, porque senão realmente pode soltar tinta, pode soltar massa, e trabalhando com ele bem limpo, bem aderente, nada disso acontece. Parece simples, né, colocar uma fita, mas se a gente está buscando um alinhamento, é complicado. Eu não posso abaixar mais essa parte aqui do que essa. Então você põe e tira várias e várias vezes, olha de lado, põe a régua para ver se a curva tá batendo, porque olhando de lado tem que ficar uma coisa só, né? Os três traços tem que estar alinhados. Quando a gente está pintando um quadro que é soldado, tem aquele monte de escamas, né? Você não consegue colocar a fita assim e ficar satisfatório, fica sempre irregular e essa irregularidade muitas vezes deixa infiltrar uma tinta por cima da outra. Fica aquele espirrado, né, que a gente não quer. Você quer uma linha perfeita, ela vai ficar toda meio em degradê, meio espirrada. E aqui, ó, como não tem solda, né, que está tudo escondido, fica fácil. Aqui embaixo também, eu vou passar a fita delimitando o que é vermelho e o que é preto bem por cima da ponte, e como ela está redondinha, então não vai ter problema nenhum, não vai ter infiltração e vai ficar bem simétrico.
Olha, esses poucos segundos que vocês estão assistindo eu aplicando essa fita aqui, na verdade, não é bem assim, porque eu cheguei aqui às 7 e pouquinho, já são quase 11, então só para fazer essa delimitação são horas e horas, para cobrir o vermelho onde o preto não pode pegar, e eu quero um limite bem retinho, né? Se você deixar a fita levantada, fica aquele efeito spray, é isso que eu estou tentando evitar, é bem difícil. Poxa, acabei, tá um sol forte, vai ser bom para secar rápido. Vou dar 2 demãos de preto, vou a cada 5, 6 minutos uma demão da outra e vou ver como é que fica, talvez tenha que dar uma terceira. E antes de secar completamente eu vou tirar as máscaras, porque se você deixar por muito tempo a máscara instalada e a tinta seca, a tinta solda na borda da fita, então na hora de tirar sempre fica arrepiado, fica serrilhado, então tem que ficar ligeiro para tirar isso antes dela secar por completo. Eu vou fazer de novo o mesmo esquema, vou molhar o chão para deixar aquela nuvem cair e não grudar e vou começar a fazer. Vamos lá. Tirando a fita, eu comecei a perceber que eu deveria ter deixado mais tempo, ele secar um pouco mais para colocar a fita que delimita, né? Porque ela marcou um pouco, mas claro, dá para tirar na lixa. A gente sente inclusive o degrau, né, de uma pintura para outra e isso tem que amenizar na lixa e tem uns pequenos retoques para fazer. Houve uma pequena infiltração aqui e aqui tirou um pouquinho da tinta vermelha. Previsto, né? Com spray a gente passa por tudo isso. Eu estou adesivando esse quadro com os mesmos adesivos que a fábrica usa na pintura a pó. Então depois eles aplicam o verniz a pó e vai para a estufa novamente com a temperatura de mais de 200 graus. Eu não sei como é que essa película, né, esse plástico vai reagir com o verniz spray. Estou arriscando aqui, mas estou fazendo figa, estou torcendo para que não aconteça nada. Bom, tá pronta essa etapa, agora só faltam as últimas 3 demãos de verniz e eu vou mostrar para vocês a comparação, né, do XLT 100 original e esse todo modificado com a solda escondida.
Bom, ficou pronto. Eu não consegui evitar essas bolhas, né, na película do adesivo, porque entre o K, S e o W tem uma camada transparente muito fina e, de certa forma, quando isso vai para a estufa, com a caloria, ele cola, né? E aqui eu não consegui esse efeito, mas também não atrapalha demais. Deu muito trabalho, como vocês viram, principalmente porque teve essa questão desse alargamento aqui na frente, enfim. E eu tenho aqui um XLT100 original para a gente comparar, né? Uma é assim a largura, né, da parte de cima de cada um deles, e aqui com a solda aparente, ali não tem nada, né? Então fica bem interessante ali no central, chega a parecer mesmo um quadro de carbono. Quando a gente consegue fazer uma pintura que você passa de um tubo para o outro sem a interferência da solda, fica muito legal. Eu já fiz essa pintura atropelando a solda, né? É bem trabalhoso, a fita fica soltando, mas enfim, dá para contornar. Agora, quando não tem nada, fica mais perfeito. Eu gostei do resultado, achei que ficou legal, ficou bem lisinho como eu imaginava, e eu espero que as dicas desses dois vídeos, né, tanto o primeiro que é a preparação, a massa, e esse segundo que é especialmente sobre a pintura, ajudem, né, e sirvam de incentivo para vocês fazerem também no quadro de vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!